Senhor, traz para perto de mim as pessoas que são da minha caminhada. Coloca do meu lado quem é parte do meu propósito. Não deixa eu mais me confundir carregando pesos que não são meus. Não me deixa sozinho quando o coração aperta e a alma sente cansada. Em nome de Jesus, guia os meus passos, Pai, para que eu não perca tempo em caminhos que não vêm de Ti. Quantas vezes você já sentiu que estava carregando uma carga pesada demais? Quantas vezes você percebeu que estava lutando batalhas que nem eram suas? Talvez você esteja vivendo isso agora, cansado, perdido, sem saber se vale a pena continuar. Mas escute isso, nada é coincidência. Se você chegou até aqui, é porque Deus trouxe você para ouvir essa oração poderosa. Esta palavra que vai renovar a sua fé, derrubar os obstáculos da sua vida. O Salmo 91, ele nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Isso significa que mesmo quando o mundo tenta te sobrecarregar, existe um lugar de descanso e proteção preparado por Deus para você. Se essa oração está falando aí com você, escreva aqui nos comentários o teu nome, de onde você é. Escreva aqui, eu creio que Deus já está comigo. Essa declaração de fé não é só uma frase, é um ato espiritual que movimenta os céus e fortalece a caminhada. Eu quero que você fique comigo até o final. Amém? Quantas vezes você já percebeu que estava carregando um fardo que não era seu? Muitas vezes, sem perceber, assumimos dores, responsabilidades e até culpas que Deus nunca pediu para que você levasse. E isso nos esgota, nos enfraquece, nos faz duvidar da nossa própria caminhada. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar, o peso que não vem de Deus não precisa ficar sobre os seus ombros. Às vezes, o Senhor permite que certas pessoas se afastem. Você pode se sentir sozinho, pode achar que foi abandonado, mas essa solidão, na verdade, é uma estratégia divina. É no silêncio, na aparente ausência que Deus está trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. Ele está te livrando de obstáculos, de relacionamentos que te puxam para trás e preparando um caminho novo diante de você. Não confunda a solidão com abandono. O Salmo 91 ele declara, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Então, eu creio que essa palavra está falando aqui com você, que está tocando o teu coração. Existem momentos em que quando você ora, clama, busca por resposta e parece que o céu está em silêncio. E esse silêncio pode doer, pode gerar dúvidas, pode até dar a impressão em que Deus não está te ouvindo. Mas entenda algo poderoso. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É nesse silêncio que a sua fé é provada e fortalecida. Às vezes a melhor resposta, escute isso, às vezes a melhor resposta é não falar nada. É continuar crendo quando os outros já desistiram de acreditar. É confiar em Deus quando tudo à sua volta parece contrário. É permitir firme, mesmo quando não há sinais visíveis. Isso é o que eu chamo de menos palavras e mais fé. Porque quem confia de verdade não precisa de muitas explicações, apenas descansa no cuidado do Senhor. O Salmo 91 ele nos lembra que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele não precisa se justificar a cada instante, porque já prometeu que estaria conosco em todos os momentos. O silêncio dele é o solo onde nascem os maiores milagres. Talvez você já tenha vivido isso, acreditar em algo que ninguém mais ao seu redor acreditava, carregar dentro de você uma promessa de Deus que parecia impossível para os outros. Muitas vezes a fé vai te colocar em um lugar solitário, porque aquilo que Deus revelou ao seu coração não foi mostrado para ninguém, somente para você. Mas escute isso, você não precisa da aprovação das pessoas para viver o que Deus já determinou. A verdadeira fé não depende de plateias. O milagre não precisa de aplauso para acontecer. Quando Deus decide agir, Ele faz no silêncio, Ele faz no escondido e depois Ele revela para que todos saibam que foi a mão dEle. O Salmo 91 ele declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa o quê?
Ainda que ninguém ao seu redor acredite, ainda que todos desacreditem da tua vitória, Deus continua sendo fiel à sua palavra. A sua fé é suficiente para mover o coração de Deus, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Agora que você chegou até aqui, em oração, eu quero que você receba no seu coração essa promessa. Deus já está cuidando de tudo aquilo que pesa sobre você. Ele está retirando fardos que não eram seus, afastando pessoas que faziam parte da sua caminhada, ou melhor, que não faziam parte da sua caminhada, e fortalecendo a sua fé para que você permaneça firme, mesmo no silêncio. Então creia que a vitória já está a caminho. O milagre foi liberado. O Salmo 91, ele nos assegura que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa que você não precisa mais viver em medo, nem carregar sozinho os seus fardos, porque o próprio Deus se coloca como escudo e proteção. Hoje, nesse momento, eu declaro sobre você paz, libertação, vitória, milagre, tudo. Eu declaro na certeza de que nada pode impedir os planos de Deus. Para selar essa oração, eu gostaria que você escrevesse aqui: eu tomo posse do meu milagre. Quero que você entenda que Deus coloca as pessoas certas na sua caminhada. Nem todos que começam com você vai terminar com você. Há pessoas que Deus mesmo remove porque não estavam preparados para o que Ele vai fazer na sua vida. E há pessoas que Deus acrescenta no tempo certo. Não porque você pediu, mas porque o propósito exige companhia alinhada. Amém? Se você sente que Deus está preparando conexões novas para a tua vida, escreva que eu recebo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando Deus fecha portas, às vezes dói. Mas a porta que fecha é tão importante quanto a que abre. Se aquela porta tivesse se mantido aberta, talvez teria te afastado da presença de Deus. Então confie. Se não deu certo é porque o Pai já viu o que você ainda não vê. Não se desespere pelas portas que se fecham, porque Deus só fecha aquilo que não vai te levar para o destino certo. Amém? Quantas vezes você achou que foi falta de sorte, mas na verdade era livramento. Deus te livrou de armadilhas, de relacionamentos. Você não viu, mas o céu estava em guerra para te proteger. Você só não caiu porque anjos estavam guardando os teus passos. Somente por isso. O inimigo quer que você desista antes da hora, mas o segredo do milagre está em permanecer. É continuar orando quando parece que nada muda. É seguir crendo quando todos dizem que já acabou. A sua vitória não vem da pressa, ela vem da perseverança da fé. Há promessas que você carrega no coração. Deus revelou a você e tem coisas que Deus revela só para nós, não para os outros. A fé que permanece quando ninguém acredita. É por isso que muitas vezes ninguém entende a sua fé. Mas saiba disso, você não precisa de aprovação de ninguém. A verdadeira fé não depende de aplausos. Amém? A fé também é saber entregar, encerrar ciclos. Não é sobre controlar tudo, mas é sobre descansar no cuidado de Deus. Há batalhas que não são suas, são do Senhor. E quando você insiste em lutar com as suas próprias mãos, acaba se cansando. Mas quando você solta o controle e coloca tudo nas mãos dele, a paz entra no seu coração. Porque o Deus do Salmo 91 continua sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, pronto para guardar a sua vida. Você já se perguntou por que tantos desistem antes do milagre se manifestar? A verdade é que a fé verdadeira não depende de resultados imediatos, nem de aplausos humanos. Ela floresce no silêncio, na esperança, na perseverança. Deus não mede a nossa fé pelo tempo que esperamos, mas pela confiança que mantemos, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. E nesse momento de espera, que a sua fé se torna uma arma poderosa contra todo o mal. Cada oração, cada clamor, cada lágrima derramada está sendo ouvida e registrada pelo Senhor. O Salmo 91, ele nos garante que nenhum mal te sucederá e que, mesmo invisível, o livramento de Deus está acontecendo em cada detalhe da sua vida. Você não pode ver agora, mas a mão de Deus está agindo, protegendo, preparando. E é justamente na perseverança que os milagres se manifestam. O inimigo quer que você desista, que perca a esperança, que abandone a oração. Mas Deus está dizendo, não largue. Não largue a sua fé, porque eu estou preparando a vitória que ninguém mais pode impedir.
Se você sente que está prestes a desistir, continue aqui até o fim dessa oração, porque o milagre que Deus preparou para você não falhará. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. E você tem promessas. Você tem promessas na tua vida. A presença de Deus é como um escudo, é fortaleza. Em todos os momentos da sua vida, mesmo quando parece que está sozinho, Deus está ao seu lado. Ele não apenas observa, mas atua como escudo protetor. Ele guarda cada decisão, cada pensamento, cada passo. O Salmo 91, ele lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que onde quer que você esteja, a presença do Senhor envolve você com proteção. Quantas vezes você enfrentou medos, angústias, situações de risco, às vezes de ansiedade, e mesmo assim saiu intacto? Isso não foi coincidência, foi livramento de Deus se manifestando. A presença dele não apenas impede que o mal te alcance, mas te dá força para enfrentar os desafios que vêm à frente. E mesmo quando pessoas, situações ou circunstâncias parecem querer te derrubar, o Senhor permanece como refúgio seguro. Ele é a fortaleza que ninguém pode romper. Ele é a paz que nenhum problema consegue destruir. Amém? Se você já sentiu essa proteção de Deus em momentos que ninguém mais podia te ajudar, fica aqui comigo até o final. Eu quero que você entenda que o poder da oração diária para transformação. A oração, ela não é apenas um hábito, é a ponte que conecta o seu coração com a vontade de Deus. É nela que você encontra direção, força, consolo, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Cada oração é uma semente plantada e cada semente produz frutos de milagre, proteção, vitória. Quando o Salmo 91 fala, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, isso significa que a oração constante atua como defesa espiritual. Ela previne de armadilhas, trazendo livramentos antes que os problemas aparecem. A consistência na oração é o que transforma crises em oportunidades, desafio em milagres. E mesmo nos dias em que você se sente fraco, cansado, desanimado, a oração é o combustível para manter a sua fé viva. Ela muda o seu interior, ela fortalece seu espírito e alinha seus passos com os planos perfeitos de Deus. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado, carregado por dores, culpas, preocupações que não eram suas? Deus nos ensina que não precisamos suportar sozinho. Ele já preparou para remover de nossa vida tudo aquilo que não é dele. A verdadeira libertação vem quando confiamos no Senhor e entregamos cada peso ao seu cuidado. O Salmo 91, quando ele fala de refúgio e fortaleza e que nenhum mal te atingirá, quando confiamos nessa promessa, a paz invade o coração. Sabe aquela ansiedade, o medo, a confusão? Ele substitui por paz. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus na sua vida. E é nesse momento de entrega que milagres começam a acontecer. Ao soltar aquilo que não é seu, você abre espaço para a intervenção divina, para a renovação do espírito, para alinhamento do seu caminho perfeito, do plano de Deus. Deus não apenas promete proteção e livramento e paz. Ele preparou uma vitória para você. Muitas vezes a vitória existe antes mesmo de você perceber. Mas para recebê-la, é preciso perseverar na fé, continuar orando. Não se desanime pelas batalhas do dia a dia, pela sua rotina. Nem se assuste com a demora. A vitória de Deus não depende do tempo humano, ela é perfeita, ela vem no momento exato, no instante que Ele determinou. Então acredite que Deus está contigo. Chegamos num momento decisivo dessa oração. É hora de selar a sua fé, declarar a vitória sobre a sua vida. Tudo que você tem passado, cada silêncio, cada obstáculo, cada dor, agora será entregue completamente nas mãos de Deus. Não apenas entregue, mas transformado. Diga assim comigo: Senhor, eu não quero mais carregar fardos que não são meus. Eu confio no teu plano, mesmo sem ver. Eu entrego minha vida, minha família, meus sonhos, minhas lutas, minhas vitórias nas tuas mãos. Liberta-me de tudo que me impede de viver a abundância que já está preparada para mim. Amém? O Salmo 91 é claro quando ele diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Hoje, ao declarar essa palavra, você não apenas profetiza sobre a sua vida, você ativa a intervenção divina.
Cada palavra de fé que você pronuncia é uma semente que o céu recebe e multiplica. Todas as promessas que Deus fez sobre a sua vida não estão apenas no papel ou na memória. Elas estão se manifestando agora. Cada oração que você fez, cada lágrima derramada, cada silêncio suportado está sendo transformado em vitória, livramento, milagre. Não espere mais pelo momento certo, porque o momento certo é agora. O milagre, a proteção, a restauração, tudo isso começa a se manifestar nesse instante. Se você precisa apenas esperar, muitas das vezes, em Deus, porque Deus é contigo. Que você possa declarar hoje: Senhor, eu recebo agora as promessas que preparaste para mim. Nenhum mal, nenhum atraso, nenhum obstáculo pode impedir a manifestação do teu poder na minha vida. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas, criando um caminho onde parecia impossível, Ele também pode abrir o caminho da sua vida hoje. Ele pode parecer que não há saída, que os problemas são maiores que você, mas o mesmo Deus que fez os mares se abrirem fará milagres diante dos seus olhos. Lembre-se de Daniel nas covas dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Ele protegeu Daniel porque a sua fé era inabalável. Hoje Ele também pode fechar a boca dos leões que te ameaçam, pessoas, situações, doenças, medos, e te manter seguro. Veja o exemplo de Esther. Ela estava sozinha em um ambiente onde a maioria duvidava dela. Mas ao se posicionar com coragem e fé, salvou um povo inteiro. Deus pode usar você exatamente assim, mesmo que ninguém perceba, mesmo que pareça impossível. O mover sobrenatural de Deus acontece quando você se mantém firme na fé. E mesmo no silêncio, quando ninguém mais acredita. Lembre-se de José. Milagres acontecendo apesar das circunstâncias. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido na prisão. Nenhuma circunstância parecia favorecer a sua vida. Mas Deus transformou cada dificuldade em degrau para o trono. Hoje Ele pode fazer o mesmo na sua vida. Aquilo que parece impossível, ou improvável, ou que você não consegue controlar, Deus pode transformar em vitória. Veja também a história de Pedro, preso, acorrentado, sem esperança. Mas Deus enviou anjo que abriu as portas das prisões. Assim como Pedro, você pode se sentir preso talvez por ansiedade, relacionamentos difíceis. Mas o mover de Deus pode abrir a porta que parecia impossível de abrir. E pense nas multidões que testemunharam Jesus acalmar a tempestade. Os discípulos estavam desesperados, com medo. Deus tem autoridade sobre os ventos da tua vida. Situações que parecem incontroláveis, problemas que você não consegue resolver, obstáculos que ninguém pode remover da tua vida. Escute isso, Deus não depende das circunstâncias humanas. Ele é especialista em transformar dificuldades em vitórias. Assim como Ele fez na vida de José, Pedro, dos discípulos, Ele quer agir na tua história. Chegamos ao momento de declarar em fé que a vitória é sua. Assim como Josué liderou o povo de Israel para conquistar a terra prometida, mesmo diante de muralhas aparentemente impossíveis, você também pode declarar que nenhum obstáculo será maior que a promessa de Deus sobre a sua vida. A vitória não depende da circunstância, mas de confiança em quem é soberano sobre o céu e a terra. Que você possa declarar hoje: Senhor, eu tomo posse da vitória que preparaste para mim. Nada me deterá, nenhum mal prevalecerá, nenhuma dificuldade superará o teu plano. E eu declaro hoje que a minha vida, que a minha família, que os meus sonhos, o meu futuro estão seguros em tuas mãos. Eu creio que o impossível se tornará realidade, porque tu és fiel, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero que você se lembre que muitas das vezes a vida parece pesada, que os problemas se acumulam e que o silêncio do mundo ao seu redor parece ensurdecedor. Mas hoje eu quero te lembrar que você nunca esteve sozinho. Deus está ao seu lado, agindo mesmo quando você não percebe, guiando cada passo, protegendo cada movimento. Não carregue fardos que não são seus. Há pessoas que devem caminhar contigo, outras que precisam ser deixadas para trás. Deus sabe exatamente quem deve permanecer ao seu lado. Confie na sabedoria divina. O silêncio muitas vezes é a prova da fé que resiste, que acredita mesmo quando ninguém mais acredita, que permanece firme mesmo sem aplausos. Então lembre disso, menos palavras, mais fé.
Olhe para os exemplos da Bíblia que eu citei, José, Daniel, todos eles. Então não se desespere pelas portas que se fecham, nem pelos obstáculos que parecem maiores que você. Cada desafio é uma preparação divina, cada silêncio é uma estratégia de proteção, cada lágrima é uma semente que vai gerar um milagre. E mesmo que ninguém veja, o sobrenatural de Deus está agindo agora. Em nome de Jesus, a vitória não depende das circunstâncias, o impossível não depende de você, ele não depende de Deus, ele depende da sua fé ativa, da sua coragem de permanecer firme, da sua confiança em que ele age em silêncio. Então levante-se, declare, ore, creia. O milagre já começou a acontecer. O peso que você carregava está sendo retirado. As portas que se fecharam serão substituídas por caminhos abertos. As pessoas certas estão chegando. E lembre-se, a fé que persevera transforma. A oração diária conecta você ao impossível. E Deus quer manifestar hoje aquilo que você ainda nem imagina. Amém? Eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero que você coloque aqui: eu recebo a vitória de Deus em minha vida. E profetize sobre cada área da sua história. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você agora. Que Ele acalme seu coração. Renove a sua força, te dê confiança para seguir firme, mesmo diante das dificuldades. E lembre-se que Deus está no controle de tudo. Ele ouve suas orações, protege seus passos, transforma cada desafio em vitória. Receba essa paz, espalhe fé, mantenha a esperança e confie que o Senhor é a sua fortaleza, seu refúgio, seu consolador. Que cada pensamento, que cada ação, que cada decisão sejam guiados pelo Espírito Santo, trazendo luz, alegria e milagre. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja contigo, hoje, amanhã e sempre.